Olá, muito boa tarde. A Eclésia está de volta nesta sexta-feira. Como é habitual, antecipamos a liturgia do domingo para olhar o alcance e a profundidade dos textos bíblicos daquele que será o 15º domingo do Tempo Comum. Para tal, contamos com a presença entre nós do Padre João Lourenço, que é o diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também do Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia da Faculdade também de Teologia da Universidade Católica. Obrigado por estarem uma vez mais na companhia do programa Eclésia. Este 15º domingo do Tempo Comum, Padre João Lourenço, traz-nos aquele episódio do semeador, enfim, também a proposta como a palavra é acolhida e recebida por aqueles que a escutam. Portanto, é uma linha de alguma forma, alguma certa continuidade, a forma como se acolhe a palavra de Deus, não é? Ora, antes de mais, boa tarde. O primeiro comentário que eu faria ao espírito da liturgia deste domingo é que ele vai um bocadinho ao sabor do tempo, da estação, da quadra sazonal em que estamos. Estamos num tempo em que começam as colheitas. A liturgia é marcada pelo ritmo do tempo, quer queiramos, quer não. Eu acho que há duas liturgias na vida das pessoas. A liturgia que é feita pelas estações do ano. No inverno andamos todos agasalhados, temos lareiras, temos uma liturgia de consumo do tempo configurada com a quadra do ano. No verão temos outra liturgia, configurada também pelos elementos, o calor, a praia. E há aqui um elemento que é importante na história bíblica, hoje menos sensível ou menos visível, menos perceptível no nosso tempo, somos uma sociedade urbana, mas que era o ritmo o tempo das colheitas. Colher significa, é a altura em de pensarmos um pouco o que foi o semear. E, portanto, estamos no tempo das colheitas, começar a colher, começar a guardar, começar a armazenar. Já não é bem a quadra, já não é bem o que sucede no nosso tempo, mas ele está prefigurado, podíamos assim dizer, na liturgia, neste ritmo de relação. E então, como estamos em tempo de colheitas, estamos a olhar também para o tempo da sementeira. O que é que se semeia? E daí que a categoria da semente, do semear, esta atividade e esta tarefa do homem, que mesmo que o não traduza em ato agrícola de semear, a vida é permanentemente uma sementeira. Semeamos com o esforço de jovens na formação, na aptidão do bom caráter, em bons hábitos, em autodomínio, em bons costumes, em forma de ser e de estar. E, portanto, e depois, na colheita, o tempo que há de vir, aí vamos ver os frutos, não é? Eu creio que é um bocadinho nesta lógica que este domingo nos interpela. Claro que, partindo desta realidade, que eu diria sazonal e de estrutura ou de mentalidade agrícola, leva-nos, transporta-nos para o mundo interior. Mas no mundo interior de cada um de nós passa-se exatamente o mesmo. Não é? Temos este mesmo, eu diria quase temos este metabolismo espiritual que se configura à realidade e que utiliza a simbólica da realidade para depois nos ajudar neste processo de crescimento e de maturação. Esta imagem é de facto extraordinária, é uma imagem que vai percorrer todos os textos deste domingo, este convite da escuta da palavra que é acolhida, que transforma e que frutifica. Porventura esta imagem, digamos assim, agrícola hoje não tem o impacto que teve na altura, como é óbvio, nós não estamos tão sensibilizados, a maior parte da nossa população não sabe sequer como é que funcionam as coisas no campo. Eu também não sei, não é? Também sou em certo sentido menino da cidade. Mas a imagem do semear, da semente lançada à terra, da terra que é preparada, que é regada e do frutificar, é de facto uma imagem bela que nos pode permitir o que é a existência humana e o que é a própria existência e a experiência cristã. Muitas vezes o que nós vemos é simplesmente o fruto, mas para se chegar ali é preciso uma série de coisas que tenham acontecido anteriormente. E essas coisas
que é suposto terem acontecido anteriormente, sucedem um bocadinho no segredo, no escondido, não estão à vista. O que a gente vê é a semente a brotar, o que a gente vê é o fruto, não percebe, não vê o que anteriormente se passou. É interessante que isso pode nos apontar para isto, no fundo todos os textos nos vão convidar a fazer isso, é que as grandes transformações não são porventura aquelas que aparecem evidentemente, são as que se dão no interior e no segredo do coração das pessoas. É aí verdadeiramente que se joga a existência humana e a própria existência crente. Eu posso ter muitos frutos, e esses frutos, até num primeiro momento, o texto vai nos dizer isso, aparecem com toda a exuberância e depois, entretanto, mora, porque a verdadeira transformação tem que ser no interior do coração. E, portanto, isto não acontece por magia. Eu quase que me atrevia a dizer assim, a palavra de Deus, que é disso que estamos a falar, não intervém como que diretamente na realidade, não é que muda isto deste lugar para aquele, ou muda a forma da coisa. Ela intervém essencialmente no coração do ser humano. Aí é que são as profundas alterações. E depois ele olha para a realidade de outra maneira, ele intervém nessa realidade de outra maneira e os frutos aparecem. Isaías é o autor do texto que nos é sugerido pela primeira leitura, e lá está, aí é a ação que a palavra produz naquele que a escuta, Padre João Lourenço, que o autor compara à chuva que cai sobre a terra, também a palavra não sai da boca de Deus sem produzir o seu efeito. Não é? Temos aqui um texto que se situa na linha dos muitos textos deste fabuloso escritor, deste fabuloso profeta que foi Isaías. Textos que são fortemente simbólicos, mas não de um simbolismo meramente contemplativo. Quer dizer, não é como eu chegar diante de um quadro e olhar e ficar espantado. Não. É um simbolismo interpelativo, ou seja, esse simbolismo dos textos de Isaías é reflexivo. Tem quase que volta-se, não apenas, não é fruto do olhar, mas é fruto, interpela dentro, ou seja, ele tem um retorno para aquele que os medita e que os contempla. Mas, mais do que isso também, este texto está na conclusão da segunda parte da obra de Isaías. E isto não é meramente ocasional, é importante perceber. A segunda parte do livro de Isaías, o chamado, hoje em dia já vulgarizada, a designação de Deutero-Isaías, o segundo Isaías, a segunda parte, que vai dos capítulos 40 ao 55, termina quase com este texto. E este texto significa, no fundo, que o profeta aproveita aqui para fazer uma síntese do que é esta experiência vivida pelo povo de Israel, dinamizado pela força da palavra, que regressa do exílio da Babilónia à sua terra natal, a Jerusalém. E o único motivo que o anima nessa caminhada de regresso é a confiança que este povo deposita na força da palavra de Deus. Para isso, e para expressar isto, porque esse regresso não é apenas um regresso de quem voltamos, mas é um regresso para recomeçar. E recomeçar significa ter energias novas. Essas energias vinham de onde? Chegar à pátria, encontrar tudo destruído. Ter de recomeçar tudo de raiz. Não ter recursos. Não ter um poder político fortemente favorável, embora não tenha sido grandemente contrário. Mas não ter estes contratempos todos significa ter de encontrar uma fundamentação muito forte. Essa fundamentação é dada exatamente pela força da palavra de Deus. Por isso, Isaías, como que sintetiza essa mensagem toda, o que é que ele fez ao longo do seu ministério profético? Foi anunciar a palavra. Qual é a força que essa palavra tem? É de reconstruir, é de refazer. Qual é a imagem mais bonita por designar? É a força da chuva, porque para o povo de Israel a chuva era tudo. Era preciosa. Era preciosa, era a grande bênção de Deus, não é? Porque da chuva dependia tudo. Dependia semear, dependia colher, dependia ter alimento, dependia ter água para consumir. Sem isto, não havia o sistema de levar água à casa, não é? Tinha-se de a receber de onde ela vinha, guardá-la e usá-la com toda esta força, no fundo, que ele depois transfere exatamente para a palavra de Deus. E nós temos que ser sensíveis à chuva. Claramente sensíveis. Esta imagem é de facto tão bonita. Porventura, nós também não a reconhecemos com toda a sua força. Às vezes, para nós, a chuva até nos incomoda, fica a cidade toda inundada. Agora ninguém quer chuva, queremos todo o sol. Depois achamos que faz falta a chuva, mas verdadeiramente, quando ela aparece, até parece que nos incomoda e atrapalha a vida. Mas para quem vive no deserto,
ela é fundamental. E nós sabemos também que ela é fundamental. Sem esta chuva não é possível a vida. Por causa da época dos incêndios. Exatamente. Até por isso poderíamos imaginar. Mas é que esta chuva altera a paisagem. Quem faz essa experiência, por exemplo, depois de um momento de seca cair uma bateca d'água, a cor da terra muda, os cheiros são diferentes, até a paisagem muda porventura, porque imaginemos os campos de arroz, são inundados completamente. E portanto tudo isso se altera. E, apesar disso, apesar dessas alterações visíveis, essas não são as alterações mais importantes. As alterações mais importantes são aquelas que estão a acontecer no interior, fecundadas por essa chuva. A semente que lá estava escondida vai germinar. E isso é que é de facto a imagem bela que o tem. É por isso que ela produz. A chuva não volta, a palavra não volta sem produzir efeito. Mas para que ela produza efeito é preciso que essa semente esteja lá, no interior da terra, e que essa terra esteja preparada, que seja depois regada, arada primeiro, regada para depois que a semente possa frutificar. E é isso a palavra. A palavra de Deus não provocará alterações mágicas na vida de ninguém, na história de ninguém. A não ser que essa palavra esteja no coração das pessoas, seja devidamente acolhida, devidamente arada, devidamente regada, só assim ela poderá frutificar. Esta imagem é tão bela porque mostra-nos isto, mostra-nos a força da palavra, mas diz-nos que essa força não é pura magia, não acontece por acaso, requer algumas condições, e essas condições temos que ser nós a proporcioná-las. Exatamente. Muito bem, avançamos então para a segunda proposta da liturgia, uma leitura retirada da carta de Paulo aos Romanos, em que ele nos fala dos sofrimentos e da morte de Cristo, à qual nós, os cristãos, nos devemos configurar. É um texto... É difícil, não é? Difícil, como toda a carta aos Romanos, já sabemos que isso é assim mesmo, e Paulo, como bom teólogo que é, como um bom exegeta que procura, a partir do acontecimento de Cristo, retirar uma série de conclusões para a vida concreta. E a experiência que Paulo tem é, de facto, esta experiência também do aderir a Cristo como uma experiência difícil. Uma experiência que o leva, que ele próprio experimentou, pelas inúmeras adversidades que encontrou. Não foi fácil para Paulo passar de um esquema judaico onde tinha muito futuro para uma adesão a Cristo. Isso significou, de facto, cair do cavalo da sua própria vida, que ele montava com toda a fantasia e que de um momento para o outro viu que tudo isso lhe faltava, que os olhos se lhe tinham fechado e que, portanto, já não havia futuro naquela dimensão. Cristo é agora o novo futuro, era a nova luz, era a nova palavra. E aqui o que Paulo, no fundo, procura é, de facto, deixar esta dimensão de esperança. A vida, todas estas dimensões, que porventura podem ser difíceis, não esgotam a compreensão da experiência cristã, da vida cristã. E, portanto, abre isto exatamente para uma dimensão de plenitude. E essa plenitude abre para que podíamos dizer, para uma vida uma vida plena, uma vida de esperança, para uma vida futura, e isso sempre vale a pena, naturalmente, assentar e tomar como testemunho, naturalmente, a experiência de Jesus e ao resultado da sua própria ressurreição. Claro, claro. Este texto de São Paulo aparece aqui como que encaixado num primeiro que nos fala claramente desta questão da terra e no Evangelho que nos fala claramente de semear, como veremos. Exato. E então dizem, isto desta vez enganaram-se, porque o texto não tem nada a ver com isto. O tempo presente é um tempo de semeadeira, não é? Cá está. É que se olharmos este texto com uns outros olhos, vamos perceber que se calhar o texto está bem na continuidade da primeira leitura e bem antecipando o Evangelho. É que, se olharmos para a realidade, para a nossa realidade concreta, mesmo esta que estamos a viver hoje, só vendo essa realidade, então, de facto, ela é pesada e os obstáculos surgirão quase sempre de uma maneira intransponível, e isto é um enorme fardo. Se não formos capazes de ver mais longe, de ver mais fundo, de ver a partir de outras perspectivas, só nos deixarmos rodear, por exemplo, só pensarmos a realidade a partir da crise, só veremos crise, não somos capazes de ver mais nada.
Isto não é um convite a ignorar a realidade, a ignorar as dificuldades, a ignorar os obstáculos. É um convite a olhar para eles a partir de outras perspectivas que não sejam eles mesmos. Porque se o meu horizonte é olhar só a partir deles, é um horizonte muito curto. Se eu me afastar, verei o problema, mas verei o que rodeia o problema. Terei uma visão mais ampla. E o convite que Paulo me está a fazer é a ter essa visão mais ampla. E ainda por cima, a visão mais ampla de uma realidade que ele experimentou, que é a do ressuscitado. Ou seja, ler a realidade a partir da palavra, a partir da experiência do ressuscitado, abre-me novas oportunidades, abre-me novas perspectivas. E isso é que é o frutificar da semente, ou seja, é nesse segredo, nessa experiência de olhar, nessa experiência de ver a história, de ler de uma maneira mais ampla, a partir da esperança, é que sou capaz de perceber. Este texto da Lumen Fidei, que foi escrito agora, fala-nos numa expressão muito bonita da fé como memória do futuro. Até parece uma expressão paradoxal. Memória do futuro, exatamente, porque Paulo sabe do ressuscitado, sabe que a realidade não termina ali. Ela pode ser lida a partir da ressurreição. A ressurreição, ou seja, a felicidade, a plenitude, a salvação, é a proposta que nos é feita. É para lá que caminhamos. Muito bem, avançamos então para o Evangelho de Mateus, essa imagem do semeador que lança a semente para terrenos diferentes, não é? Diferentes nas suas características e logo aí a condicionarem a sua capacidade de germinar. Os Evangelhos, na sua pluralidade, têm o condom de nos pôr em destaque, todos eles, uma dimensão muito rica e muito importante. Jesus, no exercício do seu ministério público, é, acima de tudo, um pedagogo e um bom comunicador. Isso é dado em muitas ocasiões e principalmente pelo recurso às parábolas. As parábolas, não sendo realidades como tal, elas assentam em realidades, em experiências. Portanto, elas assentam, no fundo, eu poderia dizer, não sendo históricas, não sendo acontecimentos históricos, têm um fundo histórico, que é a experiência que lhes dá sentido e que lhes dá, eu diria, quase alcance, que as torna quase realidades, quadros vivenciais e existenciais à nossa frente. Temos aqui um que conjuga exatamente dois níveis nesta pedagogia de Jesus. Um que já vem, e vimos na primeira leitura de hoje, o tema da semente, a palavra de Deus comparada à semente. E outro, que é o outro nível, que é o do terreno. Ouvíamos também na primeira leitura de Isaías dizer que a semente é como a chuva, que caindo no terreno não produz aí o seu fruto. Jesus conjuga exatamente estas dimensões, mas de uma forma ainda muito mais bonita, que é dizer-nos que isto se faz numa dimensão plural. Não há um só terreno, há uma salvaguarda dos múltiplos terrenos que são os crentes. Cada um de nós é uma espécie de terreno. Não temos de ser todos iguais. Podemos ser todos diferentes. Não temos que nos fechar à palavra. E temos muitos elementos a cultivar. Nenhuma destas sementes está condenada por si. Claro. Só está condenada se de facto nós não trabalharmos o terreno que somos nós. A semente tem sempre o potencial nela. A semente tem sempre potencial. Ela pode ser lançada em qualquer terreno, não se produzirá mais, não produzirá menos. E, portanto, esta parábola, ligada com a parábola dos talentos, tem muito a ver. Não tem todos de produzir na mesma medida. A respeitar a autonomia, a individualidade e a singularidade de cada um é um dos benefícios da nossa fé. Não temos de ser padronizados, medidos pelo mesmo metro, pela mesma medida, mas temos de ser, de facto, responder com a generosidade trabalhando o próprio terreno. A força da semente, ela está lá. Claro. Não depende de nós. Claro. Mas o ser terreno dependerá de nós. Isto é tão importante. E isto é, de facto, o desafio que a própria fé, que a liturgia, que a fé, que a vivência dos sacramentos, que a caridade, que, no fundo, que a convivência cristã nos convida a ser. Terrenos diferentes, singulares, cada um com as suas características, partilhando todos esta força da semente que deixa até nós que nós a acolhermos. E nunca ficamos sem semente, porque o semeador também semeia sempre. Sempre. A garantia da qualidade da semente temo-la. Agora, de facto, este texto é tão plástico, é uma imagem tão plástica que ajuda-nos a perceber também o que é isto, a experiência cristã, e o que é isto sermos chamados, por exemplo, a evangelizar, a anunciar. Repara, o que o texto nos revela aqui são uma série de elementos. Revela-nos a semente, revela-nos o ato de semear, revela-nos
a terra, e reparem que o ato de semear o que faz é unir a terra à semente. Não há experiência cristã só com a semente. É preciso que a semente caia na terra, para que essa terra depois, a semente possa germinar e frutificar. Mas a semente não cai na terra por acaso, tem que ser semeada, não é? E ainda nos revela mais, é que se esta terra for terra só e não for arada, preparada, mesmo que a semente lá caia, não produzirá. Temos aqui uma série de elementos que são interessantíssimos, não é? É óbvio que à partida a qualidade da semente temos-la garantida. Essa é a palavra de Deus. Mas o que aqui está a ser dito é que a palavra de Deus fará o que lhe compete a ela. E daí a qualidade. Mas não faz tudo. Não pode fazer tudo. É preciso que seja semeada, é preciso que a terra esteja preparada. E isto leva-me a ser um bocadinho mais ousado ainda. Porque muitas vezes nós pegamos na semente, ou poderíamos pegar na semente, lançá-la à terra e dizer: caramba, esta terra não presta, não produziu semente. Mas eu não fiz nada para que a terra prestasse. Não a arei, não a reguei, não a preparei. E, portanto, a semente cai e não pode germinar. Muitas vezes esquecemos-nos disto e não preparamos o suficientemente a terra para que a palavra depois possa ser acolhida. Porque estas coisas não são mágicas. E o ato de semear é talvez até este carinho com que eu trabalho a terra para depois lhe poder lançar a palavra, e então aí Deus pode depois fazer todo o seu trabalho. Não é um medicamento que vai curar a terra. E não é um gesto mágico, não é nada. Ou seja, isto a mim mostra a beleza do que é a própria experiência cristã, que é esta proposta que Deus me faz e diz: eu farei a minha parte, mas tu não podes deixar de fazer a tua. E é todo este jogo que faz depois que a palavra frutifique. João, já não temos mais tempo para continuar, temos mesmo que terminar. Eu agradeço a vossa presença, Padre João Lourenço, Dr. Juan Ambrósio, aqui no nosso programa, para nos ajudarem a penetrar então na verdadeira dimensão destes textos litúrgicos. É desta forma que chegamos ao fim de mais uma semana em que diariamente estivemos consigo. Em nome de quantos tornaram possível este programa, desejo então a continuação de uma muito boa tarde e um bom fim de semana.